Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu, professor engenheiro Juliano Souza, vamos dar continuidade aos nossos estudos de estruturas hiperestáticas. Agora o que nós vamos ter aqui é o nosso exemplo número 6, onde a gente vai explorar um pouquinho mais as possibilidades que nós temos de solucionar esse tipo de estrutura. O que nós temos aqui é o seguinte: essa estrutura aqui é uma estrutura hiperestática, onde o grau de estaticidade dessa peça pode ser determinado como incógnita 1, incógnita 2, incógnita 3 e incógnita 4. Temos 4 incógnitas, 3 equações da estática, logo essa estrutura possui grau de estaticidade uma vez hiperestática. Com isso, a gente tem que moldar essa estrutura apenas uma vez para que ela se torne uma estrutura isostática e a gente forme o que nós chamamos de sistema principal. Esse sistema principal pode ser construído a partir da manipulação dos apoios, trabalhando com a incógnita dos apoios ou trabalhando ainda com a aplicação de rótulos. Bom, nesse vídeo o que a gente vai fazer é trabalhar com a manipulação dos apoios ainda. Nós ainda não começamos a parte de manipulação das incógnitas, isso deixa para uma próxima oportunidade ou para o próximo vídeo, tá certo? Bom, dentro dessa estrutura, o que nós temos como manipulação de apoio? O que nós poderíamos fazer? Por exemplo, nós poderíamos pegar essa estrutura aqui e transformar ela numa estrutura isostática dessa forma, retirando esse apoio que eu vou chamar de B, retirando esse apoio B e fazendo com que a carga externa de 30 kN produza um deslocamento para baixo nesse ponto B, que seria um delta zero, e a reação de apoio classificada aqui como R4 tenha uma força necessária, RBY, tem uma força necessária para que volte esse deslocamento aqui para zero lá no final. Essa estrutura não é a única, não é o único sistema principal que nós temos. Veja que temos 3 incógnitas, 3 equações da estática, logo isostática. No entanto, o que nós podemos fazer além disso aqui é transformar esse apoio aqui de engaste num apoio que permita essa estrutura rotacionar. Se ela vai permitir a rotação, essa estrutura do sistema principal vai ficar dessa forma. E a ação dessa carga de 30 kN por metro vai produzir um deslocamento desse tipo. Logo aqui nessa extremidade, ó, aqui nessa extremidade vai existir uma rotação que eu vou chamar de θ zero. E esse momento fletor que existe aqui, que na verdade é o meu momento fletor MA, tem que produzir um momento que produza um deslocamento igual a Δθ, porque o engaste é um tipo de apoio que impede a rotação da estrutura naquela extremidade. Tá certo? E é exatamente isso que eu vou fazer. E eu já vou explicar o porquê que eu vou trabalhar com esse tipo de estrutura. Eu vou trabalhar com esse tipo de estrutura sempre que eu tenho vigas, tentando trabalhar com vigas biapoiadas, transformando a estrutura numa viga biapoiada, porque é muito mais fácil com a nossa tabela de Kurt-Bayer. Trabalhar com o tipo de estrutura biapoiada, as fórmulas são muito mais simples. Bom, vamos ver como é que vai ficar. Esse vai ser o nosso sistema principal, então eu vou desenhar aqui o meu sistema principal. Manipulando o meu apoio A, mantendo a minha carga de 30, e produzindo um momento proveniente da liberação dessa vinculação, que eu vou chamar de x1. Logo, essa estrutura possui agora 2 carregamentos, eu vou dividir a solução dela em 2 também. Vou calcular primeiro para a minha estrutura com carga de 30 kN.
E essa estrutura vai produzir um deslocamento dessa forma, aqui nessa extremidade. Para manter uma coerência na simbologia, eu vou chamar de delta θ 0. E aqui tem a carga de 30 kN, está faltando a minha carga proveniente do hiperestático, que eu vou solucionar aqui no lado, colocando em evidência o x1, momento aplicado, coloquei em evidência x1, aqui fica 1. Produzindo um deslocamento assim. Opa. E aqui vai produzir um deslocamento delta θ 1. E ao final, o que eu vou ter é, devido ao motivo de que esse tipo de apoio, de vinculação engastada, impede a rotação, eu vou ter que a rotação total necessariamente vai ter que ser delta θ 0 mais x1 delta θ 1 igual a 0. E a única dificuldade do nosso problema vai ser determinar os valores da flexibilidade da estrutura, que são o meu θ. E para isso eu vou utilizar o princípio dos trabalhos virtuais, que nós já havíamos comentado anteriormente, nos exemplos 5 e 4, se eu não me engano. Os links estão na descrição do canal, que vocês podem estar tendo acesso. Onde, pelo princípio dos trabalhos virtuais, nós temos que o deslocamento é igual a uma integral de um momento real com um momento virtual em função de x sobre EI. Então, EI é constante e não é um problema da minha equação, são constantes dependentes do material e dependentes da inércia. E aqui eu vou ter uma estrutura real, um momento real e um diagrama de momento virtual, e a minha equação se resume a integral de figuras geométricas. Tá certo? Bom, vamos lá. Então a primeira figura geométrica que eu vou solucionar é para mim calcular o deslocamento delta θ 0. Ou seja, delta θ 0, a estrutura é dessa forma. E o diagrama de momentos fletores é dessa forma aqui. Com o momento máximo, aqui no meio, dado por QL ao quadrado sobre 8, com um valor exatamente igual a 93,75 kN vezes metro. E para calcular esse deslocamento aqui, eu vou utilizar o princípio dos trabalhos virtuais e preciso construir um diagrama virtual. Onde basta eu aplicar uma carga unitária nesse mesmo ponto e construir os diagramas. De momentos fletores. Então esse deslocamento aqui nada mais é do que delta θ 0 do que uma integral entre essa figura, que é uma parábola, com essa figura, que é um triângulo, onde aqui vale 93,75 e aqui menos 1. Se eu fizer isso aqui, se eu pegar lá da tabela de Kurzbauer, vocês podem estar verificando aí nas suas tabelas, não sei onde foi parar a minha. Bom, mas como a tabela não é muito criativa, esse valor aqui é 1/3 de L, momento real, momento virtual, sobre EI. Esse valor aqui vai me dar 1/3. Momento real, 93,75, virtual, menos 1 sobre I. Logo, delta θ 0 vai me resultar em menos 156,25 sobre I. Fácil? Meu Deus, muito fácil. Então,
só me falta calcular o valor de delta θ1. Esse valor vai ser utilizando essa figurinha. Vamos reescrever ela aqui. Ou seja, a minha figura com x1, aplicando meu momento unitário, possui um diagrama de momentos vetores menos 1. E para calcular pelo princípio dos trabalhos virtuais e utilizar essa figura aqui, eu vou utilizar a mesma estrutura já construída aqui em cima. E vai ficar como? Delta θ1 igual a integral dessa figura com essa figura aqui. Menos 1 com menos 1. Isso aqui, se vocês forem olhar lá na tabela de Kurt Bayer, 1/3 de L M sobre I. Meu Deus, é muito fácil. Delta θ1 é igual a 1/3 L. Faltou o L aqui, né? L vale igual a 5 metros. O resultado aqui no final está certinho já. Só esqueci de colocar o L. Esse L vale 5, que é o mesmo do anterior. Momento real. Momento virtual. Isso daqui é para dar igual a 1,67 sobre EI. Meu Deus. Bom, agora basta voltar para essa minha equação. Olha só. O que nós temos aqui? Delta θ0 vale menos 156,25 sobre EI x1. Delta θ1 está aqui. 1,67 sobre I igual a 0. x1 vai ser igual a... Passa esse caboclo lá para o outro lado. Corta I com EI. Passa esse caboclo aqui para o outro lado dividindo. Vai dar exatamente igual a 93,75 kN vezes metro. Por que kN vezes metro? Porque eu estou procurando o momento fletor x1, que equilibra os meus deslocamentos, fazendo que o somatório dos deslocamentos, nesse caso a rotação, seja igual a 0. Certo? Bom, ao final, basta construir os diagramas de momentos fletores e esforços cortantes, e nós acabamos o nosso exemplo 6. Vamos lá? Vou fazer um diagraminha aqui de corpo livre, aplicando todos os esforços. Esse aqui era meu sistema principal. O momento fletor onde eu achei foi 93,75. Essa daqui é a minha carga. Se eu utilizar sobreposição de efeitos, para essa carga aqui de 30 kN num vão de 5 metros, eu vou ter aqui a divisão para cima de 75 kN. E esse momento aqui vai produzir uma força aqui para baixo e uma força aqui para cima, um binário dado por a carga dividido pelo vão, 18,75, 18,75. Somando tudo que nós vamos ter aqui de reação é 93,75 e aqui do outro lado 56,25 kilonewtons. E a minha estrutura, agora com todas as solicitações, carregada por 30 kN por metro, cujas reações vão ser
93,75 kN, 56,25 kN, e aqui o momento fletor igual a 93,75 kN vezes metro. Certo? Construindo agora os diagramas, então, vou produzir aqui um diagraminha de corpo livre. Possui uma carga distribuída 30 kN por metro. Reação de apoio 93,75 kN. Reação de apoio de 56,25 kN. Momento fletor nessa extremidade de 93,75 kN vezes metro. Começar pelo diagrama de momentos fletores. Diagrama de esforços cortantes. Esforços cortantes, unidades em kilonewtons. Vamos analisar todas as cargas que estão produzindo, que estão transversais à minha estrutura. No início eu tenho essa carga de 93,75 que está para cima, logo meu diagrama começa indo para cima. Quanto? 93,75 unidades em quilonewton metro. Aqui existe uma quantidade de carga indo para baixo, logo meu diagrama soma uma quantidade lá embaixo de 93,75 menos 30 vezes 5 metros, o que vai chegar aqui em 56,25. Uma carga para cima aqui na extremidade, transversal, voltando para zero. Meu diagrama de esforços cortantes está fechado. E agora, diagrama de momento fletor. Todas as unidades em quilonewtons vezes metro. Essa folha aqui. Aqui na extremidade, eu tenho um momento fletor de 93,75 que vai tracionar as minhas fibras superiores. Se vai tracionar as fibras superiores, o meu momento ele vai ser negativo. Agora, aqui tem um ponto que não tem momento fletor aplicado, logo vai ser zero. Existe um ponto onde o cortante bateu zero. Meu diagrama ficou um pouco fora de escala. Um pouco, meu Deus. Como a minha carga é distribuída, a forma dele vai ser parabólica. Aonde o cortante chegou em zero, o momento vai ser máximo. Então, meu diagrama vai ficar dessa forma. Onde esse momento aqui eu posso achar ele de duas formas. Eu posso achar ele fazendo a linha de fechamento, não muito quisto pela maioria, ou eu também posso achar ele fazendo uma regrinha de 3 em relação ao diagrama de esforços cortantes. Chamo isso aqui camarada aqui de A, chamo esse camarada de B, faço uma semelhança de triângulo, comparo com a... usar aqui o meu rascunho. Cadê o meu rascunho? Aqui meu rascunho. Ó, eu tenho que A mais B, esse lado da barra mais esse outro lado da barra tem que ser igual a 5 metros. E eu tenho que, por semelhança de triângulo, A está para 93,75 e B está para 56,25. Com essas duas formulinhas eu consigo achar o valor de A ou o valor de B, qual eu quiser. Eu vou procurar o valor de B. Para determinar o valor de B, eu vou utilizar essa proporção para isolar o valor de A. Então A vai ser igual a B vezes 93,75 dividido por 56,25. Certo? Isso aqui vai me dar que A é igual a 1,67 de B, creio que seja isso. E agora eu vou pegar esse valor e jogar aqui dentro. A mais B mais 1,67
2,67 de B igual a 5 metros. 2,67 de B igual a 5 metros. B é igual a 5 sobre 2,67. Opa, já está saindo aqui da página. Isso aqui vai dar igual a 1,875 metros. E para achar o momento fletor máximo aqui, sabendo que B é igual a 1,875 metros, basta eu calcular essa área aqui, sabendo que essa área é a variação de momentos fletor em uma determinada área, em determinado ponto. Área dos cortantes. A área desse triângulo aqui vai ser 56,25 vezes 1,875 dividido por 2, que vai dar igual a 52,73 kN vezes metro. Ou seja, esse momento fletor máximo aqui vai ser igual a 52,73. A unidade já está aqui. Tá certo? Diagraminhas, esse ponto aqui ele é negativo e esse ponto aqui ele é positivo. Esse é meu diagrama da estruturinha proposta. Onde está a nossa estrutura proposta? Está aqui. Certo? Recapitulando então, essa era a minha estrutura. Sistema principal, rotulei, transformei num apoio de segundo gênero aqui. Liberei a rotação. Liberando a rotação com a carga de 30 kN, isso aqui vai rotacionar. Tenho que ter uma carga x1 que vai fazer essa rotação voltar a zero. Isso aqui é a minha equação de compatibilidade, somatório dos deslocamentos igual a zero. Minha dificuldade vai ser calcular os deslocamentos, do qual eu utilizo o princípio dos trabalhos virtuais para facilitar o meu trabalho e deixando um probleminha de integral geométrica. E o diagrama de momentos fletores e esforços cortantes eu posso construir a partir dos diagramas, a partir do diagrama de corpo livre da minha estrutura. Certo? Bom, assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado. Dê seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau!